Olá, meus queridos e minhas queridas. Se você pudesse bater um papo com uma super founder de uma startup extremamente premiada, mais de 14 prêmios e acelerações e publicações e etc. A gente vai bater esse papo hoje aqui com a Ana da 4H. Eu sou Saulo Miquiles, esse é o Doutor Startup Cast, o podcast onde a gente fala tudo sobre inovação, empreendedorismo digital e startups. Vamos bater esse papo com a Ana. Show de bola, estamos aqui então com a Ana Arski. Como é que fala teu nome? Falou bonito. Arski. Na verdade é Ana Maria Kitchen da Costa Arski. Caramba. Bem-vinda, Ana. Muito prazer ter você aqui com a gente. A presença feminina estava sendo muito cobrada, né? Mas você já furou comigo, eu já furei com você. Então tá tudo certo. Obrigado demais por estar aqui. Estamos aqui com um cafezinho. Que é a turma Divino, prensa francesa. Que o negócio tá chique. A turma da Facilite trouxe aqui pra gente. Ana, obrigado demais. Faça seu personal pitch aí. Quem é a Ana? A Ana é uma paulista de nascimento, a mais nova de uma família com mais 4 irmãos mais velhos, de um pai paulista, uma mãe carioca, um avô russo. Mistura boa. E que veio para Brasília com quase 5 anos de idade, muito apaixonada por São Paulo naquela época, era uma São Paulo bem diferente do que ela é hoje, né? E vim para Brasília, onde eu fiz minhas raízes de amizades, onde eu fiz minha faculdade, aqui na UNB, enfim, e construí a minha jornada. Mas hoje a Ana é uma pessoa que não ficar só em Brasília não basta mais para ela, né? Então, hoje a Ana está num momento onde ela tem que sair. Brasília é uma cidade muito boa para se morar, é uma qualidade de vida excepcional. Eu tenho rodado esse país todo e eu tenho visto quanto aqui é diferente dos outros lugares. Você acabou de vir da minha terra, né? Eu acabei de vir da sua terra. Na verdade, eu vim em uma rota assim, Manaus, Goiânia, Rio, Floripa. Em uma rota, mas eu fiquei... Manaus a Floripa. Que loucura. E eu fiquei bem apaixonada por Manaus. Pelo povo de Manaus. Sim. O povo é maravilhoso. É um querido. Eu fiz amizade com o motoboy, fiz amizade com o dono da putaria. Você faz amizade em 30 segundos em Manaus. Não, e fizeram mesmo, que depois a gente precisou implantar faixa para cadastrar parceiro, e eles fizeram pra gente, e foi massa. Então, é um povo muito querido, foi muito bem recebida mesmo. E a Amazônia não tem o que falar, né? Ela é encantadora. Foi um choque, assim, para mim, ver o maior exemplo de diversidade, que é o que falam hoje para os ambientes startups, né, para os ambientes corporativos, de você ter diversidade. Quando você vê isso na floresta, né, e você entende isso muito bem, assim, o poder que isso tem. O poder do ecossistema, que a gente fala muito nas startups. O povo pega no meu pé, que eu falo muito do ecossistema, mas é esse poder, né? De Exatamente. Um estar ajudando o outro, um sustentando o outro. Exatamente. É troca, é colaboração, né, é potencializar. Então é segurança, é abundância, tudo isso no mesmo lugar. E muito interessante, assim, respeitando as diferenças, né? Todos convivendo no mesmo ambiente, cada um com o seu jeito, cada um com as suas diferenças, e tá tudo bem. É isso aí. E você sempre foi empreendedora, Ana? Chega um pouquinho pro microfone mais para perto de você, que você fala baixo. Eu falo baixo. Então, vamos lá. Sempre. Na verdade, eu com 16 anos... Eu estava esperando fazer 16 anos para poder trabalhar. Eu queria ser vendedora de shopping. Ah, sim. Né? Meu pai é advogado, ele é muito tradicional, então ele não admitiu de jeito nenhum. Aí eu comecei a inventar que eu queria trazer a Pacalolo para cá. Nossa, aí depois eu queria trazer. Eu usei muita roupa da Pacalolo quando era criança. Então, aí eu queria trazer a Body for Sure,
Aí depois eu queria trazer toque-toque, já que eu tinha resolvido ser arquiteta, eu queria trazer toque-toque. Então, assim, e ele olhava para mim e falava, meu Deus, minha filha é doida, né? Então, assim, eu sempre tive esse impulsionamento. Todo empreendedor é doido. Isso é um pré-requisito. É um pré-requisito, né? Então, e aí, cursando a faculdade, eu acabei abrindo meu escritório próprio, né? Que é um empreendedorismo de arquitetura, que é um empreendedorismo também, né? Claro. Mas aí eu fiz outros negócios também, então depois eu tive uma loja de produtos personalizados para festa, comecei a fazer eventos, né, e fazer esses produtos personalizados para festa. No começo a proposta era fazer uma parceria com a PAI. Eu comecei fazendo dentro da PAI com com os alunos que têm síndrome de Down, ensinando eles a forrar com tecido. Que bacana. As capas dos convites, etc, né? Aí eu criei uma confusão dentro da PAI, porque aí todo mundo queria fazer parte, porque eles iam ganhar dinheiro. Então, virou um caos e eu tive que sair de lá, porque as oficinas de refeição, né, de gourmet, de costura, etc., começaram a ficar esvaziadas. Então, eu tive que parar o projeto, infelizmente. E eu não dei o passo além para trazê-los para dentro do escritório, porque eu achei que era uma responsabilidade muito grande. Eu não estava preparada para isso. Mas foi uma experiência muito gostosa. Pô, imagino, uma super experiência. E tua área na arquitetura era o que? Residencial, urbanismo? Eu fazia projetos residenciais, interiores também, arquitetura e corporativos. Tá. Né? Então, também fiz alguns projetos de interiores para corporativos. Era uma área que eu atuava. Mas o meu sonho sempre foi fazer projetos sustentáveis. Então, meu projeto de formatura foi um centro de estudos ambientais. Desde então da faculdade, tu já tinha essa cabeça? Já. Na verdade, eu acho que a minha vida inteira eu tinha essa cabeça. Porque as minhas lembranças de São Paulo são andar a pé. Então, eu ia para o clube a pé, eu ia para a escola a pé. Então, era uma área extremamente arborizada, ali no Paraíso, em Ibirapuera. Então, esse fato de você se relacionar, eu era encantada com a relação homem-natureza e urbana, né? Então, na verdade, eu acho que eu sempre fui mais urbanista do que arquiteta, mas o urbanismo é um desafio muito grande, né? Então, eu sempre tive essa pegada. Então, meu sonho era construir, que esse projeto de formatura foi meu primeiro prêmio. Eu fui para um concurso nacional. Ele era todo reciclável. Então, ele é feito praticamente de madeira, cobertura de palha, os fechamentos em vidro, madeira e aço. Então, ele era todo sustentável já era autônomo em energia, em reuso de água e tinha uns laboratórios justamente para desenvolver essas tecnologias. De um lado, uns laboratórios, de um lado, uma sala de aula. Esse projeto ele veio, na verdade, de uma escolinha ambiental que tinha dentro da vice-presidência. Que o presidente Itamar, na verdade, criou isso porque ele não morou lá. E o Marco Maciel manteve. Então, eu tive autorização para entrar lá, entender o que eles estavam fazendo, etc. E do outro lado, onde tem uma lagoa, etc., tem um outro terreno, foi onde eu propus esse projeto. Ele faz parte do projeto Orla, então, assim, ele foi doado, está doado lá para a vice-presidência. Quem sabe um dia a gente constrói. Mas nessa jornada, em 22 anos, eu nunca tinha conseguido fazer um projeto desse. Então, chegou um momento que eu percebi que eu estava dando um murro em ponta de faca. E por que você acha que nunca conseguiu fazer? Porque as pessoas não têm consciência ainda de que é possível. Elas acham muito caro, porque você sai um pouco do padrão. O Brasil, em particular, ele tem uma cultura de consumo de cimento absurda, né? E mão de obra de construção civil, né? Um dos maiores mercados que mais emprega no Brasil. Então, quando você faz uma produção que é industrializada praticamente, não tem consumo de água, pouquíssimo resíduo, isso leva muito tempo. Tanto que um dos últimos projetos que eu fiz foi um caderno de casas com construção industrializada de uma empresa aqui de Brasília mesmo, onde a gente fez módulos de container. Né? Só que não eram containers, eles eram fabricados mais ou menos no mesmo conceito, mas a estrutura. E aí nós fomos para Londres, uma feira que chama off-site, né? Que você faz a construção fora do terreno, né? E você só manda para lá, só transporta. E eles falam assim, olha, vai demorar 10 anos. Vocês estão entendendo que vocês estão
há 10 anos atrás da gente. E nessa Caramba. feira tinha um espaço gigantesco de feira de construção civil e um pequenininho de off-site. E olha que isso que é na Inglaterra é onde está mais avançado. Imagina trazer isso para o Brasil. Então, quando eu percebi isso, foram duas coisas que eu percebi. Uma foi essa. A segunda é que o conceito que a empresa que eu estava prestando serviço tinha era de transportar ar. Porque quando se você panelizasse, fizesse painéis de todas as faces, você levava uma casa de 200, 300 metros quadrados em uma carreta. E quando você coloca o bloco pronto, você leva só 2 no máximo na carreta. Entendi. Mas aquele bloco tá cheio de ar. Tá cheio de ar, espaço vazio. Então eu olhei e falei, isso não tem lógica. Então, realmente foi um dos últimos, só não foi o último projeto, porque ainda fiz um outro que é uma fábrica de cervejaria artesanal aqui em Brasília, lá em Santa Maria, a Cruz. Mas foi um dos últimos projetos que eu fiz, porque eu olhei e falei assim, não está fazendo sentido mais, eu preciso realmente dar mais significado para a minha existência dentro do que eu acredito. E você falou uma coisa interessante aí da viagem, né? Eu brinco isso. Às vezes viajar é prever o futuro, né? Às vezes você vai ver coisas que estão acontecendo lá fora que vão acontecer no Brasil. A gente, no caso de ser um país subdesenvolvido, se ainda existe essa nomenclatura. Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Tem muita coisa que você olha, cara, está acontecendo lá fora, provavelmente vai acontecer no Brasil. A gente vê isso um pouco até com a maturidade do ecossistema das startups, né? E você está falando isso da questão da arquitetura, da construção off-site. Então, eu costumo dizer que é isso, assim, viajar pode fazer você prever o futuro. A gente já conversou um pouco lá atrás, Ana, que você teve que passar por um processo de autoconhecimento para chegar e falar assim, você estava sentindo essa dor, mas não sabia o que fazer, não era isso? Como resolver essa dor? Como é que foi essa trajetória de autoconhecimento, de luta interna para decidir, não, agora eu quero fazer isso? Então, quando eu percebi que eu estava muito infeliz, eu estava extremamente infeliz, eu demiti todo mundo, eu fui diminuindo, fazendo downsizing, chegou uma hora que eu demiti, decidi que eu ia fechar, eu fiquei 1 mês com o escritório vazio, sem ninguém lá dentro. Nossa. E aí saiu um concurso para a TerraCap e eu comecei a estudar para o concurso. Aí eu comecei a estudar e eu tinha as metas, né? Nada planejado, saiu, aí você falou... Aqui na minha frente... E eu mesmo nesse escritório vazio, né, eu desliguei os telefones, não atendi ninguém. E eu falei assim, eu vou estudar para concurso. Aí, eu comecei a estudar, eu fui vendo as metas e fui batendo rápido as metas e tal. Quando chegou no meio, eu falei assim, gente, eu vou ser tão infeliz. Meu Deus, eu vou ser muito infeliz. Eu não posso fazer isso comigo. Aí teve uma feira, chama Capital Empreendedora, aqui em Brasília. E aí um amigo comum, ele estava organizando essa feira e tal, arranjou um desconto. E aí lá fui eu para a feira. E aí sobe no palco um grande amigo meu da minha juventude. A gente ia andar a cavalo junto, ele tinha um aras aqui. E um super empreendedor também, né? Aí ele sobe lá no palco, começa a contar a história da vida dele, era muito engraçado. E eu olhando assim, e rindo, achando, porque eu sabia muito bem o que ele estava falando. E chegou uma hora que ele fala que assim, todo mundo nasce com o inédito na vida. Nasce com? Um inédito. Igual a sua íris do olho, igual as suas digitais, você tem um inédito, que você veio ao mundo para contribuir com esse seu inédito. Eu pulei na cadeira, mas eu fiquei desconfortável demais. Sim. Nossa, mas aquilo lá me deu uma agonia. Ele falou 2 coisas. A primeira é que a gente só pode controlar, vira controlar, na verdade, 2 coisas na sua vida. Os seus pensamentos e as suas ações. Perfeito. Você pode vir a controlar. O resto você não controla. Sentimento, esquece. Sentimento vem, ele vem com tudo, ele bate, dá porrada. Você consegue controlar o que você faz com isso. Sim. Né? E a segunda coisa é que você tem um inédito. Aí eu falei, não, para, porque começou a se coçar. Se eu tenho um inédito, eu vou descobrir. Não, eu vou descobrir. Aí eu passei o resto do dia inteiro com ele, sentada ao lado dele, conversando, inclusive eu fiz o projeto da casa dele.
Ele é bem amigo mesmo e ele casou com uma amiga minha de infância. Então, eles são bem amigos mesmo. E aí, ele falou que ia ter uma nova turma lá na casa dele. Tinha uma salinha que ele dava aula. Ele falou, dia tal. Falei, então tá bom. Chegou 2 dias antes, eu mandei. E aí, vai ter? Ele não tinha acreditado que eu queria fazer. Ele deve ouvir muito isso. Não tinha levado a sério. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu fiz 4 vezes o curso. Porque eu falei, não, enquanto eu não descobrir, eu não vou parar. Quando eu não descobrir, eu não vou parar. Então, é um curso realmente que você começa a entender, você passa a se analisar primeiro, né? Você analisa os seus pensamentos, você analisa as suas ações, e aí você faz uma retrospectiva da sua vida, aos poucos, né? Você vai entendendo, e você vai entendendo que a gente, se a gente parar para olhar mesmo, nós temos umas dissonâncias enormes entre o que a gente fala e o que a gente faz. Sim. E isso daí é uma das brigas também da parte da sustentabilidade, né? Eles estão falando cada vez mais em walk the talk. Muito Perfeito. talk e pouco walk, né? Então, o exercício todo, né? As ferramentas todas são para você começar a alinhar o que você fala com o que você faz. E você começar a cumprir com isso. Então, a partir do momento que você descobre o que é valor para você, o que realmente você valora, que você não negocia de jeito nenhum. Perfeito. Quando você estabelece isso, você tem isso com muita clareza, cara, você aprende a falar não com mas assim, com uma classe. E tão claro para outra pessoa, porque eu acho que o principal de tudo isso, da gente estar aqui, chama relacionamento. Então, quando você consegue se posicionar, falar não e explicar por que não, primeiro que outra pessoa não consegue nem argumentar, né? Já começa assim, ela... tá. Porque não adianta, valor é pessoal, intransferível, não existe valor bom ou ruim, cada um tem o seu. Então, ela não tem como argumentar isso. E nesse momento que eu consegui entender isso, consegui entender meus valores e consegui passar pela minha história de vida, eu sou especialista em reabilitação urbana sustentável, numa pós aqui da UNB também, na área de resíduos. Então, quando eu comecei a bater 10 anos, voltar 10 anos e bater nessas histórias, eu entendi que o meu inédito está neste lugar. Sei. Se eu estou fazendo 100% do meu inédito, não sei. Eu tenho uma visão de futuro de 10 anos. A 4H não para em resíduos. Ela não para em resíduos. Ela tem as outras jornadas, principalmente água e energia, óbvio. Então... mas assim, o que me leva é que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. A certeza absoluta. E aí você se torna imparável, né? Você se Unstoppable. Unstoppable, porque é isso, é uma certeza mesmo muito grande que vai além da motivação, que vai além talvez até da disciplina, que é algo ainda maior. Que você usa a motivação a favor, você usa a disciplina a favor, mas é algo ainda maior, cara. Isso aqui é a minha missão de vida, né? Eu já quero fazer esse curso aí, né? Ele ainda existe? Existe, ele está online, e ele está online gratuito. Ele tem um canal no YouTube, está online gratuito. Ele passa por um processo de sensibilização, mas depois, agora ele começou a colocar o módulo todo. Falei, ele enlouqueceu de vez. Mas é porque ele está fazendo um projeto muito interessante com um colégio aqui de Brasília para colocar isso em todas as escolas do país. Legal. Então, uma das coisas que o curso coloca é a entrega. Então, ele resolveu entregar tudo e mandar para o universo. Que bacana. Manda os links depois que eu vou botar aqui na descrição para a turma descobrir aí. Inclusive... Diga. Não, inclusive, assim, o nosso processo seletivo, ele passa por essa sensibilização. Quando os candidatos se candidatam, eles têm que fazer esse processo seletivo para depois ele passar para outra entrevista. Porque eles precisam entender de onde veio. Se eu não conseguir explicar, ele vai entrar num ambiente tão esquisito, tão diferente, que ele não vai conseguir se encaixar. Então, a gente precisa contar essa história, né? Precisa entender, e ele precisa entender, inclusive, os nossos valores comuns. A gente construiu uma matriz de valor comum com os primeiros colaboradores, né? O nosso primeiro círculo, que estabelece quais são os nossos valores e por que a gente está lá. Legal. E aí, nesse curso, então, você descobriu que o teu inédito estava nessa questão de resíduos.
Não, está na questão da sustentabilidade. Da sustentabilidade. Da regeneração do planeta. E como que saiu disso para uma startup de sustentabilidade? Então, Ou você prefere explicar, já fazer o pitch da 4H e depois explicar? Não, vamos esse lá. salto? Não, vamos falar do salto. Teve um congresso Lixo Zero, é tudo muito conectado, né? Então, eu fui para um domingo, esses cursos sempre eram sábado e domingo, então foram das 9 às 21, 12 horas de curso. Então, num domingo eu fiz uma oficina, onde ele falou assim, volta 10 anos e vê onde você está. Eu falei, pirou, surtou, porque, cara, como é que eu vou saber onde eu estava 10 anos atrás? Sim. Eu não lembro nem que eu estava uma semana atrás, mas eu sou desses também. Não, eu falei, será que eu vou ter que pegar uma agenda? Será que eu tenho essa agenda? Eu já não joguei fora. Aí, só que coincidentemente, na semana seguinte, tinha um congresso Lixo Zero Internacional, que começava na terça. Então, na segunda-feira, o que eu fiz? Peguei a minha monografia para eu pegar os indicadores e chegar lá no negócio com os indicadores atualizados. E aí, quando eu olho na data, velho... 10 anos. Com diferença de 2 dias. É muito louco. Aí eu arrepiei inteira, tirei uma foto, mandei para ele, falei assim, ó, o que é isso? Né? Então, assim, ali é uma certeza. A gente vai recebendo esses sinais. Que são muito claros. Para quem tem olhos de ver, são muito claros. Mas para quem não quer enxergar também... E na verdade você falou tudo. Todo mundo recebe os sinais o tempo todo. Se a gente não tiver consciência, em momentos conscientes, se a gente não praticar essa visita a nós mesmos, né? Se a gente não conversar consigo, eu acredito muito em Deus ou em alguma coisa superior, se você não tiver esse tempo dessa conversa, diária inclusive, né? Você perde essas oportunidades, você não ouve essas vozes que falam com você. Sim, eu vivi muito isso, Ana, quando eu decidi de verdade ser professor. E eu ficava aquela coisa, queria um dia, quem sabe, talvez, ser professor, né? Aí ficava, e por uma necessidade de vida, eu falei, agora eu tenho o quê? Ser professor. Aí eu comecei a conversar com as pessoas e tal. Aí todo mundo virava e falava, mas é óbvio, esse é o teu dom. Você explica muito bem, você já devia ter sido professor há muito tempo. Eu falei assim, mas como que eu nunca tinha reparado isso? Não, tá todo mundo indo à sua volta te falando, só você que não ouviu, né? Aí depois eu olho para trás assim, mas como que eu demorei tanto tempo? Por que eu demorei tanto tempo? Como que demorou tanto para cair a ficha, né? Porque eu não estava ainda enxergando os sinais. Também tem duas coisas. Esse curso é muito bom porque ele fala como é que o cérebro funciona e principalmente onde é que estão as suas crenças limitadoras, né? Elas estão em 2 amígdalas aqui atrás, eu chamo de Dobermans, né? Jack e Daniels, são 2 Dobermans que eles têm 2 coisas. Gabriel gostou ali do Jack Daniels. Crença de impotência e crença de demérito. Então, perfeito. Você sempre ouve uma voz que fala, eu não mereço, eu não consigo. Que hoje o povo está chamando de síndrome do impostor, né? Exatamente. Mas, na verdade, nada mais é do que essas 2 amígdalas. Então, você aprender a anular essas amígdalas, anular a voz delas. Você fala assim, tá bom, mas posso experimentar? Esse eu acho que é o grande pulo do gato. Falei assim, tá bom, pode ser que não dê certo mesmo, mas posso experimentar? Boa. Então, o experimenta, testa, ele faz toda a diferença. Porque, no mínimo, você vai descobrir que não é. E eu acho que isso tem muita sinergia com o princípio da startup, né? Total. Este podcast só saiu por conta do princípio do MVP. Eu acho que eu já devo ter comentado aqui em algum episódio. Porque o Saulo anterior a conhecer a startup, eu só faria isso aqui quando eu tivesse perfeito. As melhores câmeras, os melhores equipamentos, o melhor cenário, o melhor isolamento acústico. Se eu tivesse feito cursos de oratória, sei lá o quê. Ou seja, ele nunca ia sair, né? Quando eu entendi o MVP e o valor da experimentação, eu chamei um grande amigo que é o Frost, que toparia passar por isso, que entende muito bem o que é MVP, e saiu com um celular e um pano atrás, e acabou, e depois vai melhorando aos poucos, né? É muito rico esse princípio. E esse é o princípio até do jogo infinito no Simon Sinek, né? Ele fala muito isso. Quando você entende que você vai melhorando, e você vai aumentando, você vai descobrindo, e você vai melhorando, ele é infinito. Então, eu acho que eu entrei nesse rolê e eu sou apaixonada por ele, assim, eu acho que isso me dá muita energia também, né? As pessoas ficam muito impressionadas
com a minha energia. Às vezes eu fico 24 horas acordada. Várias vezes isso acontece. Acordo para viajar, viajo, trabalho, pego o voo de volta, chego em casa, tá quase dando 24 horas. É porque tu tem a tua certeza dentro de ainda si. Vamos malhar? Vamos. Não, aí pra mim já é demais. Vamos malhar, já é demais. Ainda tô pilhada. Não, vamos sair pra jantar, vamos. Ainda tô pegando fogo. Muito legal. E lógico, chega uma hora que a bateria acaba. Sim. Né? Acho que principalmente quando a gente estuda muito, pensa muito, né? Acho que o desgaste mental, pra mim, ele é maior do que o desgaste físico. Sem dúvida. E aí você chegou, ou criou, ou pensou, ou não sei como foi, a 4H. Como é que foi isso? Isso. Aí, depois que eu fui para esse congresso internacional, eu falei, sabe o que aconteceu? Nada mudou. A diferença é que a gente tinha 61 milhões de toneladas de lixo por ano de produção e a gente passou para 73. Tu tinha os teus dados lá da tua monografia, 3%, 10 anos anterior. 3% de reciclagem no Brasil, 96% de latinha, que também não passa de 97%, papelão 10, 13%, então nada mudou, nada mudou. Aí eu falei, como assim nada mudou? Em 10 anos. Né? E os espanhóis e os italianos subiram no palco, eles estavam mostrando ali que eles estavam atuando em municípios de 5 a 3 mil habitantes e recuperavam 60% do resíduo em 3 meses. Eu falei, não, peraí, se eles podem, eu também posso. Também me arrumei na cadeira. Se eles podem, eu também posso. Peraí. Comecei a anotar, fui anotando no celular mesmo, notes. Saí de lá com um projeto para a escola. Aí fiz um laboratório numa escola pública, aqui na Asa Sul. Aí eu contratei o Jaime Araújo. O Jaime é do Founder Institute, ele participou, Sim. na verdade, da pulverização do Founder, né, lá no Vale do Silício, que é um cara aqui de Brasília também, por acaso muito amigo do Ivan, que é do curso de Múltiplas Inteligências, para você ver que nada Sim. é por acaso nesse universo, né? E o Jaime... E aí, nessa hora, eu já estava assim, trabalhando muito pouco, dinheiro não entrava nada, então já comecei a contar centavos. Aí eu falei, não, Jaime, parcela para mim que eu vou te contratar. Aí ele foi muito bonitinho, a gente contratamos, ele é pau na máquina, né? 4 mentorias, uma por semana. O resto a gente falava no WhatsApp. E aí, na primeira semana, quando ele falou, estrutura isso como um negócio que eu coloquei lá, cara, não vai dar para fazer escola. Por quê? Porque é muito caro. Não consegue preencher minhas necessidades financeiras, eu vou morrer de fome, vou morrer na praia. Tu sempre teve essa consciência de que tinha que gerar dinheiro. Sempre. Que era um negócio. Sempre, porque acho que os negócios que não geram dinheiro, eles são desacreditados como um bom negócio, né? Como potência, etc. Né? Eu acho que a parte econômica... ela é fundamental. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Os economistas foram que mais entenderam a parte da sintropia da natureza, da agrofloresta que a gente estava conversando agora, do que o resto. Os economistas já entenderam isso. Sim. Né? No episódio anterior, vou deixar aqui o link com o Duda Scartesini, você conhece muito bem, ele falou um negócio que, pelo que eu me lembro, ele estava citando o Yunus, que ele fala que $1 na filantropia é $1 que se perde. $1 no negócio de impacto é $1 que ele se recicla e se multiplica. Mas esse negócio tem que ser sustentável economicamente, né, para ele poder se multiplicar. Era mais ou menos essa a tua ideia. Tem que ter um negócio que, no final das contas, ele tem que dar lucro para se sustentar e para impactar mais pessoas. Exatamente. Então, eu não acredito nos negócios que não têm uma base econômica também dentro da sua jornada, porque... ele é uma fonte sem fim, né? Ele é um buraco negro. Mas foi um negócio que você pensou para ter impacto, né? Também não foi um negócio que você pensou, como que eu posso ganhar dinheiro e com selo ESG aqui? Não, como que eu posso ter um negócio que gere impacto na sociedade e que seja sustentável financeiramente, né? A ordem de prioridades é invertida, não é isso? Exatamente. Assim, na verdade, você também aprende que o dinheiro ele é consequência. E não é assim, não é um chavão aqui, não estou falando, não é para ficar bonito na fita, não. É uma verdade. É uma verdade que o lado financeiro, quando você mexe a água, né, as coisas começam a acontecer. Sim.
né? E quando você tem isso muito, muito claro e muito mapeado, ele entende assim, as pessoas começam a se apaixonar pelo seu negócio e elas começam a te ajudar a você crescer. É mais ou menos por aí que acontece. E dentro desse processo, quando a gente pega um resíduo que é um impacto ambiental, você transforma isso em regeneração ambiental, em regeneração social, desenvolvimento econômico, né? E aí em benefício da própria empresa também, não só na parte da cultura dela, como na próprio fortalecimento da marca, o seu impacto ele é sistêmico, né? Ele é uma tsunami de impacto, é impacto para tudo que é lado. Então, todos os nossos projetos, eles são feitos assim. Então, quando a gente tem parceria, por exemplo, para a gente fazer... Tem um projeto que a gente não conseguiu tirar do papel por causa da pandemia, que era envolver presidiárias, né, na colmeia aqui, no presídio feminino. A gente fazer uma inserção social, quer dizer, uma inserção social delas com uma capacitação, para elas fazerem a compostagem dos orgânicos que elas geram dentro do presídio, né? E fazer um plantio de mudas nativas do Cerrado, com sementes que são coletadas pelos quilombolas lá na Chapada, que eles vivem em subsistência, estão na linha de pobreza absurda, porque é o que eles plantam, o que eles criam, o que eles comem, né? E a gente tem uma parceira que faz esse processo e monitora os indicadores do impacto que o valor da venda dessas sementes impacta na vida deles. Que legal. Então, você escolher essas parceiras certas, então nós vamos plantar. Aí a nossa empresa parceira, nossa cliente, vai comprar essas mudas para neutralizar as emissões da empresa dela. E nós vamos plantar onde? Vamos plantar numa nascente para a gente ter segurança hídrica. Então, você tem neutralização de emissões de carbono, você tem segurança hídrica para uma região, você tem a inserção social e capacitação social dessas pessoas. Quer dizer, aí você tem o envolvimento da empresa também dentro disso, e ela envolve todos os colaboradores também. Tira de lixo do aterro sanitário, evita metano ser emitido. Já que você está explicando toda essa cadeia de impacto, explica para a gente o que é ESG. Tá, que é um conceito que está muito batido. As pessoas estão, na minha visão, meio que atropelando um pouquinho. Na verdade, o ESG, na minha concepção, né? Sim, na sua concepção, é exatamente então, isso. Então, são indicadores que indicam como é que os negócios estão se comportando, né? Quais são os impactos que esses negócios estão tendo, tanto na área ambiental, na área social e na governança, né? Eu gosto muito de falar ESG, que nós estamos no Brasil, mas acho que quando a gente fala isso, ninguém entende muito bem o que é a ESG, né? Mas quando são esses 3 indicadores, o monitoramento dos indicadores da empresa que tem como é que você está reduzindo o impacto ou melhorando os números nessas 3 coisas. Então, quando a gente fala que nós geramos esses indicadores, justamente porque a gente coloca no mesmo balde, no mesmo guarda-chuva, todos esses números. Então, e a governança ela acontece justamente com a nossa plataforma, porque aí a gente tem os dados e as evidências. Então, está na hora do pitch da 4H. Então, a 4H desenvolveu uma inteligência artificial para usá-la no monitoramento, na gestão de resíduos, transformar resíduos em receita e nos indicadores ESG. Então, o que a gente faz é estruturar esses negócios que têm essa geração de alto impacto. Então, a gente está trabalhando no mercado corporativo. São empresas que normalmente geram mais de 5 a 10 toneladas mês, pelo menos, de resíduo, né, onde a gente monta essa estratégia e monta a estratégia de monitoramento, envolve os colaboradores nisso. Então, a gente gera educação ambiental dentro do negócio também. E aí começa a ter os indicadores. Então, a gente entendendo a forma, eles colocam tudo por foto, né, dentro da plataforma. A nossa inteligência artificial transforma a foto em dado. Esse dado fica registrado, a gente rastreia também. Você identifica o peso, o tipo de material, o metro cúbico. O peso, o tipo de material. A gente, quando chega no limite ótimo ali do volume que tem de recicláveis, a gente coleta, monitora, gera o certificado de destinação final. Isso gera um lucro pro cliente, a gente tem um FII em cima disso. E com esse dinheiro desse lucro, a gente contrata uma cooperativa parceira que atua lá melhorando a separação
em alguns dias do cliente. Então, ele tem cada vez mais reciclável, porque está cada vez melhor, dentro de usando só o dinheiro do resíduo. E aí a gente estava falando da sustentabilidade do teu projeto, sustentabilidade econômica, financeira, mas você está me dizendo que você traz uma linha de receita adicional para o teu cliente? Exatamente. Então não é aquele SD meio patinho feio, um mal necessário, deixa eu contratar aqui a 4H só porque agora isso virou uma pressão social. Não, você, além do impacto que você gera para a empresa, você gera receita também. Exatamente. Isso é lindo. O nosso desafio agora é convencer os gestores que estão, os tomadores de decisão junto do projeto, de distribuir esse a mais que entra em benefício para os colaboradores. A gente já tem parceria com uma plataforma para a gente gerar alguns tipos de benefício, mas a gente também está tentando trazer esse mindset de que... Porque aí começa a fazer sentido para o colaborador participar. Que ele vai ter benefícios. Ele vai ter benefício, porque senão é um trabalho a mais na cabeça dele, porque... na cabeça eu já tenho tanta coisa para fazer, agora alguém me inventou mais isso aqui. Descartar ele sempre descarta, né? Eu só quero que ele descarte no lugar certo, né? Mas aí é uma energia, um esforço muito grande na cabeça de todo mundo. Então, se ele não vê um benefício real, muito claro, só vai ser mais legalzinho pro planeta e fazer a empresa ficar mais legalzinha pro planeta e mas ele no nada. meu bolso, para mim, nada. Exatamente. Então, esse está sendo o ponto mais difícil da gente educar os tomadores de decisão dentro das corporações. A gente estava conversando sobre isso antes de entrar aqui. Como é que está a receptividade do mercado corporativo para esse tipo de solução? Olha, agora é aquele negócio, eu estava falando do momento da 4 Hábitos, né? Então, a gente está crescendo, sendo ouvido pelas corporações e sendo procurado por elas também. A gente começou a mudar um pouquinho a curva, eles estão entendendo um pouco, os CEOs já sabem a necessidade de ter esses indicadores ESG dentro da corporação. Isso está impactando até na remuneração deles, né? Mas eles não sabem ainda o que fazer. E eu até entendo, e isso é importante também, quando a gente tem essa habilidade emocional de você ter a empatia, que é você entender o outro no lugar do outro com o chinelo dele. Sim. Né? Então, todos os CEOs até agora foram treinados só tem 3 coisas para fazer. Aumentar a rentabilidade, a venda, reduzir custo e reduzir risco. Ele tem essas 3 missões. Aí, agora ele está sendo pressionado para ter os indicadores ESG, mas até quem está apontando essa dor, apertando esse botão, ainda cobra muito isso. Né? Então, assim, os investidores estão apertando o botão do ESG, mas não pode deixar esses 3 aqui. Mas não pode deixar esses 3 aqui. E aí, algum pires tem que ser quebrado nessa história. E assim, não... É uma ruptura, né? É uma ruptura. E assim, não ser encarado como um pires quebrado, mas assim, qual é o investimento que nós vamos fazer nesta área para que a gente, num médio a longo prazo, a gente seja uma empresa completamente diferente. Então, esse é o que tem que ser pensado, né? Mas pelo que você está me falando, a 4H está facilitando muito essa tomada de decisão, porque ela não fica alternativo, né? Fica um outro pires com adicional de receita e, se possível, com benefício para os funcionários. Exatamente. Na verdade, é porque os resíduos, eles correspondem a 5% das emissões totais de gás de efeito estufa. Só que ele emite metano. O metano é 28 vezes mais potente de gás de efeito estufa do que o CO2 e ele não é absorvido pelas árvores. A única forma de você realmente reduzir as emissões é ou reduzir na fonte emissora ou você plantar a árvore para que ela faça absorção e aumente o ciclo. Não tem outro jeito. E o metano não tem esse caminho. Então, entendi. O metano, onde ele é mais emitido é na área de resíduos. Então, só que ele não é considerado isso porque estão olhando muito para a energia. Energia e transporte são os grandes emissores. Então, eles estão olhando muito para o grande. Aí, cara, resolve esse pequenininho daqui. Porque esse pequenininho daqui, além dele resolver, ele vai te dar a receita para você investir no resto. Ele é, na verdade, um degrau propulsor para que você entre no resto. Mas e eu vou te falar que você está na plataforma SASB, que é uma
é um framework que é adotado por todos os setores, setor financeiro, etc., ela não leva isso em consideração também. Então, é mais difícil. Mas quando a gente explica a lógica, eles falam assim, aí faz sentido. Então, é pela lógica que a gente consegue realmente trazer esses negócios para dentro da 4H. Bacana. E conta um pouquinho da trajetória da 4H, como que ela começou, como que foi esse processo de startup, como é que foi isso para você? Hoje vocês têm um monte de prêmio, quero que vocês mencionem esses prêmios, as acelerações que vocês passaram. Então, a 4 Hábitos, ela nasceu 4 Hábitos para Mudar o Mundo, ela é 4 Hábitos, vai ser sempre será 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Ela justamente nasceu aí desse processo da mentoria com o Jaime, quando a gente estruturou isso como um negócio, aí eu entendi a lei dos grandes geradores. Então, todo negócio privado hoje no Brasil que gera mais de 2 sacos de lixo tem que fazer uma gestão privada. Aí, na hora que eu entendi isso gera um custo, falei, peraí, eu posso reduzir isso em 90%? Então, vamos lá. O conceito sempre foi esse. Tá. Né? E aí, nesse processinho, eu tinha que mandar uma mensagem para as 10 primeiras pessoas da letra A do meu WhatsApp para falar sobre isso. E aí, eu mandei 10 e 2 responderam. E uma delas foi a acionista da Pioneira. Então, ela me chamou para conversar, a gente tomou um café. Em 15 dias eu estava contratada, estava lá dando palestra. Que loucura! Então... dia 26 de dezembro, eu estava na sala, dando palestra para ser parte da diretoria, do administrativo toda. É bem o que você falou de quando você começa a mexer a aguinha, as coisas acontecem. Porque isso não é normal. Não. Né? Uma solução para uma empresa, um B2B, ser contratada assim, em 15 dias, um negócio novo. Você não tinha nada, né? Não tinha criado nada, estava com a ideia. Mas foi ali o universo falando assim... Agora você acertou o caminho. Né? Tá aqui, vou te dar um empurrãozinho. Isso. E aí, a acionista foi viajar. Imagina, foi tirar férias, deixou, vai. Resolve aí. E aí eu acho que eu também dei sorte porque eu também entrei na empresa certa. A cultura deles também é uma cultura muito horizontal, né? Já é nesse mindset de capitalismo de stakeholders. Então, foi fácil, fui muito bem recebida por todos eles, em todas as hierarquias. Fiz amizade com todos eles também. Legal. De A a Z, do lavador ao diretor. É uma alegria. O outro acionista fala assim, não sei o que você fez, não, mas eu tenho 3 mil funcionários que falam em você o dia inteiro. Muito bom. Né? E aí e foi um super desafio, porque, na verdade, 50% do resíduo era dentro do ônibus. E eu fiz um contrato de risco. E aí, quando eu comecei a analisar tudo, falei, caraca, 50% vendendo ônibus. E eu tinha o desafio de ser mais de 50% de desvio. Mas aí eu estruturei, fiz as estratégias que tinham que fazer, treinei quem tinha que fazer, como é que a gente ia fazer dentro do ônibus, criei vídeos para passar nos monitores, tem 3 por carro, as lixeiras já eram separadas, só não eram identificadas, criei identificação, fizeram na empresa mesmo. Então a gente foi fazendo MVP mesmo, tudo do jeito que tinha, com o que a gente tinha. E aí treinei os cobradores, mas eu treinei eles até em que tipo de pessoa que eles iam abordar. Né? Porque o usuário é um bicho muito complicado, né? Não pode criar nenhuma fricção, nem nada disso. Então eu treinei até como é que eles iam atuar, quem que eles iam acertar. Entendi. E aí, em 28 dias, a gente desviou 93% do resíduo do aterro sanitário. Que sensacional. Porque quando eu vi que era assim, me deu aquele frio na barriga, né? Falei, cara, e agora? Eu falei, bom, agora é o seguinte, se eu fizer aqui, num lugar que mexe, que 300 mil pessoas entram e saem o dia inteiro. Estressante, um ambiente estressante. Né? Se eu fizer nesse lugar, eu faço em qualquer lugar. Né? Então, foi assim que a 4 Hábitos surgiu. E o nome surgiu exatamente de uma teoria da cadeira de psicologia de Harvard, que diz que o cérebro humano leva 3 meses para transformar um hábito novo numa sinapse automática. Não em 3 meses. Se você treinar todo dia, em 3 meses, isso você automatiza isso no seu cérebro. Eu falei assim, tá bom, eu quero mudar o mundo em 1 ano. Tadinha. Então, vamos lá, vamos transformar isso. 12 meses dividido por 3 dá 4. Então, são 4 hábitos. E aí, eu fui mapear quais seriam esses 4 hábitos. E antes que você me pergunte, vamos lá, o primeiro hábito é separar. Então, quando você começa a descartar separadamente
os resíduos. O segundo hábito é reduzir. Na sua essência, você começa a olhar para o lixo, porque ninguém gera lixo, né? O meu vizinho gera pra caramba. Então, porque ele fede, ele é horroroso, etc. Quando a gente começa a descartar separadamente, a gente compostos orgânicos no local, etc., o reciclável fica limpo. E você começa a se perguntar por que eu estou consumindo isso. Então, o segundo hábito, que é reduzir, ele vem no mindset de você começar a reduzir o que você está consumindo de forma lógica. Né? Ou você, pelo menos, consumir consciente aquilo que você consegue colocar na cadeia de volta e reciclar. E você não consumir mais aquilo que não tem solução de reciclagem. Nas empresas, o reduzir vem no custo, reduzir vem no tempo, trabalho que tem para fazer esse monitoramento. Então, você otimiza muito o processo dentro da empresa. O terceiro hábito é recuperar. Então, a gente faz uma proposta para as pessoas ficarem 3 meses recuperando uma parte da natureza que está degradada. Você pode fazer qualquer coisa, plantar uma horta, plantar uma árvore, cuidar de um canteirinho que está degradado ali perto da sua casa, enfim, qualquer coisa, porque a natureza responde de volta. Sim. Ela é linda. Então, você tendo isso de volta, você começa a perceber a relação. Você reconecta com uma coisa que a gente chama de afetividade com a natureza. Né? Você tem isso dentro da sua essência. Nós somos parte da natureza. Sim. Nós somos parte do processo evolutivo da Terra. Né? Então, quando a gente se reconecta, né, eu chamo o princípio da biofilia. Ou seja, nós somos parte desse processo, desse ecossistema natural. Somos um ator desse ecossistema todo. Quando você se reconecta com isso, você começa a perceber e a fazer melhor. E o quarto hábito, que é multiplicar. Originalmente, você começa a ensinar uma pessoa por dia a praticar os 4 hábitos. Né? E dentro das corporações, o que a gente chama de você começar a usar esses dados em várias áreas. Então, a gente atinge o RH, a gente atinge responsabilidade social corporativa, que é o S do ESG, a gente atinge a parte de finanças, porque o valor das ações muda completamente, né? Então, isso também é impactado. O marketing também, você começa a não fazer greenwashing. Você, como diz minha professora de matemática da infância, né? Você mata a cobra e mostra o pau. Então, a gente tem um sistema que gera evidências e fica registrado, e registra na blockchain. Então, não tem como isso ter sido modificado ou ter sido alterado. O que tiver de auditoria, está tudo ali aberto. Então, na área da sustentabilidade mesmo, também, então, assim, é a ESG de ponta a ponta. É o que o Duda chamou ESG raiz, não o Nutella, né? Que é o greenwashing que você falou, que também tem muita gente fazendo, né? Demais. Não, a caixinha de achocolatado que tirou o canudinho, né? Então... e esse dia agora? Né? Não pode. Então, hoje o que é nosso propósito é justamente esse, é educar, né, essas corporações, porque a gente também entende que o potencial que elas têm para chegar na comunidade, né, nos seus stakeholders, extrapolar os muros da empresa e chegar na comunicação da sua cultura para os seus consumidores, é onde a gente quer chegar. Agora, você tem um desafio, Ana, que é inimaginável, assim, inacreditável, que é mudar a cultura. E você quer implementar 4 hábitos dentro de uma cultura corporativa, né? Mudar a cultura a gente sabe que é muito difícil. Criar hábitos numa pessoa física é muito difícil. Agora, criar 4 hábitos numa corporação deve ser mais difícil ainda. Como é que está sendo esse desafio? Acho que o primeiro passo é aquilo que a gente fala de walk the talk. Eu acho que o primeiro passo é como eu me comporto, né? Como eu comunico, como eu me comporto com os outros, né? Então, isso faz uma diferença danada, porque você acaba sendo inspiração, você acaba sendo exemplo, né? Então, ontem mesmo, domingo, eu recebi uma mensagem de um treinador lá da Pioneira. Você está tão sumido, estou com saudade de você. Então, você vê que você deixa essas sementes de outros multiplicadores e que vão fazendo com que isso comece a pipocar dentro da empresa. Então, acho que o primeiro passo é isso, é ser inspiração. Né? E aí vem a parte mais difícil, como é que você se clona, né? Para fazer parte disso. Então, eu acho que a gente tem... Eu dou aquela passadinha, né? dentro da corporação, as pessoas me conhecem, eu lanço a semente, e aí depois a gente fica numa comunicação um pouco mais distante, mas eu me clono pelos meus colaboradores. Sim. Hoje eu olho para o meu sócio, eu olho para todo mundo que está dentro da 4H, eu vejo várias Anas.
E pelas sementes que você planta por aí também, né, Ana? Em outras corporações. Você vai plantando semente, elas vão crescer, vão multiplicar, certamente. Muito legal. É um grande desafio, mas é muito gostoso, e a provocação que eu sempre faço é experimenta. E aí na hora que a pessoa experimenta, ela vê que dá certo. Como é o Jack Daniels estão aqui falando, você não consegue, você não vai dar conta, vai dar errado. Aí você fala assim, não, você não merece. Só experimenta. Mas não é o experimento daquela propaganda que tinha aí do experimenta, né? Não é esse que você está falando. Não. Né? É só quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar dessa propaganda. É verdade. Mas eu gostei muito desse lance do experimento, porque é exatamente isso. Qualquer projeto novo, qualquer empreitada nova. E assim, aqui é um ambiente que a gente fala de empreendedorismo, né? Mas qualquer coisa na vida. Sei lá, vou começar a fazer exercício físico, vou começar a separar o lixo da minha casa, os resíduos da minha casa. Isso não vai... Os primeiros pensamentos são: isso não vai dar certo, para que você vai fazer isso? Que besteira, você não consegue, não dá conta. Adorei a filosofia do experimento, vou começar a usar agora. E você falou uma coisa muito boa, puxando esse gancho. Primeiro que o empreendedor, ele já não tem mais uma linha que separa muito vida pessoal de vida profissional, Sim. né? Você coloca a sua alma dentro do seu negócio. Mas eu gosto muito dessa sinergia. Eu tenho momentos pessoais muito privados, realmente, que eu não abro mão. Eu tive 2 dias de 48 horas de férias no mês passado, fiquei tão feliz com isso. Foram de alta qualidade. Então, onde você desliga mesmo, Sim. desliga. Essa vida é minha, né? Mas o que você aprende em uma área, você traz para outra. Então, o experimentar, ele deve ser em todas as áreas. Em todas as áreas. Até porque você não consegue compartimentar no seu cérebro. Eu tenho um cérebro para o trabalho, eu tenho um cérebro pessoal, eu tenho hábitos para o trabalho. Eu sou uma pessoa super disciplinada e super focada no trabalho, mas em casa eu não sou. Isso não existe. Ou você é focado, disciplinado, ou você não é. Exatamente. E o que eu acho que foi um mindset mesmo que foi colocado, que é isso. Eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou outra pessoa em casa. E acho que não pode ser assim, não. Acho que você tem que ser uma pessoa. Não é que não pode, é que não é. Não existe. Não é. As 48 horas das tuas férias, é uma questão pessoal, mas ela tem impacto no teu trabalho. Você vai benefício. Você vai renovada, você está com novas ideias, né? Exatamente. E vice-versa. Se você puxa muito exageradamente no trabalho, o teu pessoal é sacrificado, tua saúde física é sacrificada, né? Então é tudo interconectado. Eu acho que... E aí é história, né? No final das contas, a gente foi moldado por modelos mentais. E esses hábitos, na verdade, é quebrar modelos mentais. De como é que se fazia e como é que se tem que fazer. Né? E é exatamente isso. Assim, você é um só, você é um ser integral, que você tem várias atividades. Você tem relacionamentos pessoais, você tem relacionamentos profissionais, você tem atuação, mas você é uma pessoa só. Então, para você ter esse equilíbrio, esse centro muito equilibrado, você tem que estar com todas essas áreas funcionando muito bem, né, em equilíbrio e com a mesma cabeça, né, sendo a mesma pessoa em todos os lugares. Porque aí sim você respeita a sua matriz de valor, porque você não está quebrando nada. Sim. Né? E aí você fica muito potente, como ser humano mesmo, né? E dá pra ver o brilho no teu olho, falando da 4H. Fala um pouco dos prêmios aí, eu vou pedir pro Gui pegar ali o livro pra gente ir pro final, tá ali no sofá, Gui, do lado da mochila. Pronto, vamos lá. Pois acho que a primeira oportunidade que a gente teve foi com a Cotidiano. Eu falo isso para todo mundo. Eu acho que a Cotidiano, ela tem muito uma coisa que é bíblica, né? De você construir a sua casa na rocha firme, ao invés de construir na areia. Sim. Então, eu enxergo a Cotidiano dessa forma, né? Eu acho que muito boa. Foi uma estrutura que foi muito bem feita. Muito boa. Né? Como eu sou arquiteta, né? São as fundações. Então, a fundação foi muito bem feita. Então, eu falo com muito orgulho, levo a bandeira Cotidiana, a bandeira de ser de Brasília. Sim. Cara, cada vez que eu ponho o pé em outro lugar, como foi Female Scale, né? 500 Ambev, o bootcamp que teve... você colocar um pé de Brasília lá, isso é sensacional.
E aí a gente foi para o CID-MG, que foi um edital de Minas Gerais também, participando do Planeta Startup, que é um programa da Rede TV com a Microsoft, né? Ficamos em 4º lugar. Ancha Arena, nós ficamos entre os 25, me conectei super com esse ecossistema também. Hoje a gente tem um apoio gigantesco deles, vários padrinhos. O Start BSB aqui de Brasília, né, que é um outro edital, que a gente também tá no meio da participação. A gente ganhou um selo das 3, entre o top 3 das startups ESG pelo distrito, né? O Female Scale foi uma parceria da Bitumami com o distrito, e na verdade esse livro daqui veio justamente desse processo da Bitumami. Já faz a indicação do da livro Dani aí, Junco, né? Dani Junco é a CEO da Bitumami, é um hub de empoderamento feminino para que, capacitando mulheres que foram mães, porque é muito louco, assim, vocês homens talvez não consigam nem perceber o que é para a mulher, né? Mas já na contratação, a mulher já fica assim, vou contratar a mulher, e se ela engravida? Então, você pergunta se está namorando, você vê mais ou menos a idade que ela está. A idade que ela está, se ela está namorando, se ela quer ter filho. Gente, isso é minha vida pessoal, assim, e eu vou dizer uma coisa, se está em fase fértil, essa daí é péssima. Sabe por quê? Gente, vocês não imaginam que é uma mulher na fase fértil. Desculpa. Você está ovulando, querida? Desculpa, vocês não têm ideia da potência que é uma mulher grávida, né, ou mãe, ou na fase fértil. É muito mais potente do que vocês podem imaginar. Eu posso ter uma noção, porque deve estar com 20 dias mais ou menos, e dá aquela vontade, aquela coisa assim, meio instintiva de, cara, eu preciso ir pra rua, meio homem da caverna mesmo, eu preciso ir pra rua garantir o sustento dessa criança, desse bebê. Mas eu não tenho o hormonal em mim, eu não passei os 9 meses, eu não tenho, né, que vocês têm, que deve ser assim, elevado à 10ª potência. Pois é, então quando a gente ouve uma coisa dessa, eu falo assim, meu Deus, coitado, ele não tem ideia do que é uma... Mas eu nunca tinha ouvido esse argumento, Ana. Eu acho incrível esse argumento. Incrível, incrível. Porque realmente uma mulher nessa fase é uma leoa. Uma leoa. Então, eu acho que não só tem esse argumento, né, já de fundo de investimento que pergunta se você vai comprar uma Louis Vuitton com dinheiro. Se fosse uma Birkin, pelo menos, né, que custa 10 vezes mais, mas... Eu nem conheço. Além de tudo, ainda reduz a capacidade da mulher de ter bom gosto. Mas são esse tipo de coisa que não cabe, né, e que acontece com muita frequência dentro do ecossistema. Não é à toa que 0,4% das startups que são investidas são de female founders. Tá passando aí, a polícia veio te buscar. Você tá falando um assunto polêmico, a polícia já veio aí. Vamos deixar passar a sirene, tá atrapalhando nossa conversa. E na hora que a gente para pensar que 0,4% das startups que têm fundo de investimento são de female founders, aí você leva um choque. 0,4%. Aí você leva um choque muito grande. Porque... Essa estatística é que tem uma female founder, uma mulher como founder, ou o time inteiro? Uma mulher. Pelo menos uma. Pelo menos uma, só 0,4%. Uau. É muito baixo. É muito pouco. E o mais legal dessa história toda, né, então assim, esse hub o que ela prega, né, a Bitumami, é trazer a capacidade, como a mulher, depois que tem filho, dela fazer o seu horário, ela fazer o seu... Founder trabalha muito mais do que se ela fosse dentro de uma corporação. Muito mais. Só que ela consegue ter qualidade de vida. Ela consegue ter a hora do filho. Ela consegue ter a hora do marido. Eu fiz um vídeo sobre a Bitumami, vou deixar aqui na descrição. Que lindo. Eu tenho uma série comentando a série do Anjo Investidor, né? Então eu explico o que a startup está fazendo ali, o que o João Kepler está falando e tal. E tem um vídeo sobre elas. Foi quando eu conheci. E uma das coisas que me chamou a atenção, fora isso tudo que você falou, é a gente estar junto de outras mães que entendem o que a gente está passando, né? Porque, cara, assim, eu entendo o que a Lud, minha esposa, está... Eu entendo, não, eu vejo o que ela está passando, mas não adianta. Você não sente. Eu não sinto. Você não eu sente. não estou passando. Exatamente. Eu posso ter uma noção, o mais empático que eu seja, e eu sou, eu não consigo saber 100% o que ela está passando, né? E isso me chamou muita atenção. Elas vêm para cá trabalhar...
E aí tá aquela comunidade de mães que sabem o que elas estão passando. E eu vou te dizer mais, ainda tem um outro conflito, que é um conflito dentro de casa. Porque o marido ainda tem modelo mental da Idade da Pedra. Né? Que, gente, isso foi herdado. Então, a gente também tem que ter tolerância e compaixão nesse momento. Sim. Mas, por mais que ele admire a mulher empreendedora, ele acha que ela não vai ter tempo para ele. Então, e a mulher, ela é diferente do homem. A mulher tem tempo para tudo, gente. E o que tem que entender nessa guerra dos sexos é que, cara, sim, a gente se molda aos horários do homem, sim, a gente se adapta. Por quê? Porque a gente consegue. O homem não consegue. Ele só consegue fazer uma coisa de cada vez. A mulher consegue... Eu com certeza só consigo fazer uma coisa de cada vez. A mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ela pode trabalhar igual uma louca, ela passa correndo em casa, se arruma, fica linda, cheirosa, pronta para sair para jantar, para ser uma boa companhia, do mesmo jeito. Então, eu também tenho que quebrar esse paradigma dentro da própria casa, nos próprios relacionamentos, porque os homens ainda têm essa preocupação. Não, eu não vou querer uma mulher empreendedora porque ela não vai ter tempo para mim. Ah, pois eu vivo incentivando minha mulher a ser empreendedora. Não, eu acho... você incentiva, mas na hora do preto no branco, você vai ver que algumas coisas vão acontecer. Natural. Eu sei que não é a regra. Eu sei que eu concordo com o que você está falando. Eu concordo com o que você está falando. Mas eu incentivo. E Deus quiser, ela... E muitas mulheres empreendedoras têm problema com o marido na jornada. Às vezes são sócios até das startups, mas eles não conseguem lidar com o sucesso dela, a exposição, né? Então, agora, toda mulher... É uma mulher founder, nossa, peraí, vem cá. Né? Então, eu saí também em publicação, na Wired, né? Uma das 50 Bem pessoas mais criativas do Brasil. Eu falei, de onde que veio isso? Nem sei de onde que veio. Mas, enfim, eu acho que... Mas receba, uai. Não, aceito e agradeço. É isso. E foi uma honra para mim, né? Mas talvez exatamente porque eu consigo enxergar alguma coisa que ninguém enxergou, né? Eu consigo enxergar muito benefício dentro de uma coisa que todo mundo chama de lixo. Né? Mas, então, dentro desses processos todos, agora acho que o mais legal que a gente ganhou foi o edital do Sebrae Santa Catarina, né? Então, a gente está aí no Inova Santa Catarina, e me deu muita honra de participar disso, porque ele foi a primeira PPP feita entre o Sebrae, a Bossa Nova e o Raja Valley. Que bacana. É muito bacana. Então, assim, foi o primeiro mesmo, né? Pioneiro. E a gente... fomos um dos selecionados, a gente teve muito incentivo para continuar a jornada, entregar os indicadores, etc. Eu estava super ocupada. Falei, não, entrega aqui para a gente que assim, você tem potencial para ser aprovada, né? Se você tem está fazendo um negócio legal e tal, enfim. E a gente está sendo muito também incentivado dentro do processo, né? Então, com muita capacitação. Agora, sim, acho que mais bacana, a gente ganhou 6 mentorias com o David Ledson, que é o CEO da Solids, que é um cara incrível, que eu não conhecia, mas que a partir da Ambev Community teve uma mentoria coletiva com ele. Então, você teve da Ambev também, teve da... Fugiu um outro também que você teve mentoria... Você já ganhou um monte de prêmio, você já comentou comigo um monte de prêmio, um monte de aceleração. Sim, a Match Matters da Deloitte, né? A gente teve mentoria com os executivos da Deloitte aqui. E aí a gente ganhou a Deloitte UK, COP26. Então, a gente teve uma mentoria com o executivo de sustentabilidade, a Ásia e Europa. Caramba, isso deve ser uma experiência da Deloitte UK. Foi um papo delicioso. Ele se divertiu e falou assim, nossa, nunca aprendi tanto. E deu uns feedbacks bem interessantes e ele deu a frase de $1 milhão pra gente. Eu falei, foi €1 milhão isso aqui, nos últimos 15 minutos do papo. Então, essas mentorias são muito legais, porque elas dão esses insights pra gente, assim, que estavam assim, tiram Qual foi a frase? Tô curioso. A frase, na verdade, é o seguinte. Os países europeus estavam vendendo lixo, né, e sendo incinerado nas Filipinas, na Turquia. E no final do ano passado eles devolveram o lixo, eles não vão mais receber,
os países não têm infraestrutura para fazer essa gestão de resíduos e eles não podem mais incinerar por causa do pacto que eles fizeram na COP. Deixa eu tentar explicar isso. Os países europeus, eles precisavam lidar com o lixo deles. O que eles faziam? Eles metiam em container e mandavam por aí, né? Às vezes até meio assim, por baixo dos panos e etc. E agora eles não vão mais fazer, em tese não vão mais fazer. Então tem uma demanda aí, um mercado aí gigantesco. É isso. É isso. Entendi. É isso. E aí a gente, E ele falou assim, olha, tem umas soluções aqui um pouco parecidas com a de vocês, mas nada como a de vocês. Até porque a gente tem essa parte de inserção social, né, de capacitação, e trazer essas pessoas para dentro do negócio, e eles têm os refugiados, que eles também não sabem o que fazer com os refugiados. Entendi. Então o S do social aí tá bem forte. Exatamente. Entendi. E quando é que você vai para a Europa? Eu tenho que parar de fazer isso, de dar esses suspiros. Hoje em dia é assim, é suspiro atrás de suspiro. Acho que é uma visão de começar esse processo daqui a um ano. Entendi. Tem que deixar o produto extremamente redondo para começar a estudar o mercado daqui a um ano. Acho que agora o nosso foco realmente é focar em CS, né? Deixar o sucesso do cliente muito bonitinho, né? Muito bacana. Chegar no nosso break-even, não está muito longe. A gente recebeu um aporte da Bossa Nova nesse processo da Inova, que vai dar esse gás aí para a gente dar essa acelerada que a gente precisa, me desafogar mesmo como CEO, né, para que eu comece a pensar nesses outros caminhos. E assim, ir para esses outros lugares, eu acho que a gente vai fazer isso provavelmente com parceria, com atores locais, etc. Eu gosto demais do Brasil. Assim, é bom você ter a liberdade de poder morar em qualquer lugar, né? Mas, mesmo assim, eu quero estar nos 5 continentes, isso é fato. Essa foi a primeira pergunta que fizeram para mim da Ambev. A Ambev, ela seguiu com a gente no Female Scale o tempo inteiro, ela é patrocinadora. Então, quando perguntaram qual era o meu sonho grande, meu sonho é estar nos 5 continentes. Então, assim, a gente deve chegar lá, vai chegar lá, não sei em quanto tempo, mas não sei se eu deixo o Brasil pela abundância que ele é, de tudo, enfim. Ainda é um lugar seguro. Se ficar muito chato por aqui, porque os políticos estão muito complicados, aí a gente vê se passa uma temporada fora. Mas políticos chatos tem em todo lugar. Mas pelo menos não é meu, né? Daí azar deles, eu fico lá convivendo e pronto. Mas vamos falar do livro? Vamos falar do livro, vamos para a parte final do nosso podcast aí, indicação de livro. Esse livro chama Os 4 Compromissos. Ele fala que ele é um guia para a liberdade pessoal. Eu acho que a liberdade de você tomar as decisões com consciência, sabe? É o que eu acho que eu tenho hoje. A sensação que eu tenho é que eu estou com a direção da minha vida na minha mão. Eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas. Então, a liberdade de você fazer essas escolhas é baseada em 4 compromissos. O livro da filosofia tolteca. O que é tolteca? São uns indígenas ancestrais, né? Do México. E que eram muito avançados também, né? Então, ele é um livro espiritual, ele tem a espiritualidade por trás, mas eu acho que isso aqui resume a sua paz de espírito, resume assim, como é que você realmente tem as rédeas da sua... Eu falo de rédeas porque eu gosto muito de andar a cavalo. Então, como é que você tem as rédeas da sua vida? E você direciona. Você vai para cá, eu vou para lá. Né? E você tem um porquê por trás disso. Né? Inclusive para você não direcionar para lugares que não convém, justamente porque você tem esses 4 compromissos que você tem que cumprir. Eles te justificam para você falar não. Sim. É muito por aí. E aí te dá uma paz na hora de falar ou não. Nossa, total. Te dá Cara, uma liberdade. Eu preciso aprender a falar não. E assim, a liberdade é um dos meus valores principais. Então, ter a liberdade de você tomar suas decisões, fazer suas escolhas com muita certeza do que você está falando.
Já quero ler, já estou curioso para ler. Está emocionada. É muita energia tu ver você falando, é muito bacana. O que é ser CEO da 4H? Ai, uma montanha russa com vários loopings, mortais carpados duplos, enfim. Mas é muito bom. Eu sou feliz com os clientes que a gente tem, eu sou feliz com os parceiros que a gente construiu, com os mentores que a gente também encontrou pelo caminho, com os caminhos que a gente que vão se abrindo para a gente. Eu sou extremamente feliz com o meu time, com cada colaborador, eles colocam o suor deles ali, e isso é uma das coisas que a gente tem que ter consciência como líder consciente, né? A gente faz parte do capitalismo consciente. Cara, você tá entendendo que a pessoa pegou a vida dela até os 18, 19 anos, sei lá, ou até onde elas estão. A gente tem muitos jovens de 21, 22 anos. O conhecimento, todo o esforço que ela fez para estudar, todo o conhecimento que ela tem, e ela está dedicando isso para sua empresa. Uhum. Então, esse mindset, esse olhar, ele tem que estar mais claro para os CEOs. Aquela pessoa está dando a essência dela, a vida dela, para que o seu negócio cresça. Então, hoje, ser CEO da 4H, hoje, assim, a 4H já não é mais nem minha. Ela já virou DAO. Ela já entrou, já está tokenizada, porque não sou só eu mais, né? O time inteiro é assim. Então, eles trabalham com extrema liberdade também. Então, tem liberdade de horário, tem muita autonomia para tomada de decisão. Eles criam processos dentro da onde eles estão. Fala, cara, cria o processo, depois a gente melhora um pouquinho se precisar, dou uma olhadinha. Mas todos eles têm essa liberdade, então é muito bom porque eles também se sentem muito potentes, eles se sentem crescendo. A gente faz pesquisa de NPS semanalmente com eles, porque a gente tem que entender, às vezes acontece algumas coisas com as pessoas, nós somos sistêmicos, a gente tem todo um sistema em volta. Né? Então, você tem, no meu caso, eu tenho um primo que sofreu um AVC, ficou em UTI, entre a beira da morte, 2 meses. Então, não tem como você não se abalar com isso. Claro. Não tem como você chegar no seu melhor. É o ser integral que a gente estava falando, né? Então, e aí, quando você conta isso para as pessoas já sabem, poxa, ela não está bem. Entendeu? Então, e aí, quando a gente dá essa liberdade... eu tenho uma outra colaboradora que eu adoro, ela é muito divertida. E aí, eu vi que assim, não pulou no meu LinkedIn umas coisas que ela trabalha. Eu falei, 6 horas da tarde, eu falei, não pulou? Eu falei, não pulou não, porque... A gente tinha feito um movimento, tinha feito uma ação de manhã, ela saiu 6 horas da manhã de casa, foi comigo no outro, chegou 1 hora da tarde em casa, eu falei assim, não pulou não, porque eu capotei, kkkk. E essa liberdade que ela tem de falar isso pra mim, sem achar que ela vai ser chamada atenção, recriminada, sem ter a sensação de que ela tá fazendo um trabalho escravo, cara, isso pra mim vale mais do que tudo. Sim. Sabe? Então ela tem essa liberdade de falar que, cara, não dormi. Mas tem a responsabilidade de saber que ela entrega quando precisa entregar e que a organização não vai recriminá-la porque ela não bateu o ponto ali virtualmente. Exatamente. Né? Então, e aí, cara, sempre funciona. A gente tem que entender que tudo acontece na hora certa. Tudo acontece na hora certa. O ser humano ele tem uma mania de antecipar. Né? A gente consegue ter as visões de futuro e aí a gente quer estar lá. Mas a gente não está preparado. Né? Então, aí, lógico, no começo eu tive... Isso daí foi um processo, foi um aprendizado. Gente, não é assim, né? É um aprendizado. Né? Mas você começa a falar assim, cara, não vou falar nada. E aí, acontece o melhor. Porque na hora que ela realmente fez a ação, era a melhor hora. Aí, as reações foram melhores. Então, é meio por aí. Deixa acontecer. É o que eu falo de desapego. Desapega de ser encaixadinho do jeito que você quer. Né? Desapega de ser da forma com que você quer. Desapega de ser com aquela pessoa. Pode não ser aquela, pode ser outra. Né? Então, se você desapegar um pouco de todas as situações, eu acho que você vai começar a ver resultados melhores. A gente estraga muitas coisas. A gente tem que estar bem, tem que estar feliz. A gente só faz atrapalhar, né? A gente só faz atrapalhar. A gente tem que estar feliz, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estar conectado consigo, conectado com o universo, e deixar as coisas fluírem. E, lógico, né, tomar as decisões com responsabilidade e com lógica, com sentido. Que aí tem a famosa frase que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Perfeito. Fuck up. Momento fuck up. Ai, vários. Nossa, gigante.
Putz, teve um que aconteceu semana passada. A gente tinha que fazer um Pix lá para um cara. O Pix de R$1.144. Eu fiz de 11.144. E aí? E aí o meu sócio falou assim, Ana? O Ícaro falou, Ana, você viu o que você fez? Eu falei, hã? Não, aí o cara, no dia, ele mandou um e-mail, o cara no dia seguinte falou, isso. Ele viu, ele ligou. Não, vou estornar. Então, tem isso. Tem, cara, contratar fornecedor. A gente contratou alguns com dinheiro de edital, né? Cara, contratar fornecedor às pressas. Agora, eu acho que o mais, assim, que esse daí a gente não vai tirar do nosso norte nunca mais. Os nossos clientes, os nossos fornecedores, eles têm que ter valores em comum com a gente. Cara, quando não tem valor em comum, quando tem choque de cultura, esquece. Esquece. Choque de cultura não adianta. Para fornecedor e para cliente. Não. Eu já desviei o caminho aqui de um baita cliente que a gente está prospectando, construindo, etc. Mas, graças a Deus, eles têm muitos estabelecimentos, tem mais de 100. A gente estava mirando em um que é super profitable, etc. Cara, vamos mudar. Porque ali tem um choque de cultura específico que não vai dar. Esquece. E que se você for tomar decisão só com base no número, você vai querer fechar, mas daqui a pouco isso aí vai dar errado. Né? Nossa, e o desastre é gigantesco, né? E a outra coisa que a gente fez também foi a horizontalidade. A gente quebrou as hierarquias todas dentro da 4 Hábitos, então a gente ouve todo mundo tem poder de voz. O estagiário por finanças, então, cara, ele dá cada moral. E isso é ótimo, porque ele está vendo alguma coisa que você não está. Até porque você não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então... A prevenção de acidentes, né? Gestão de risco, ela está na horizontalidade. Na hora que você quebra as hierarquias, o seu risco cai. Olha que insight bacana. Cai gigante. As pessoas estão vendo e elas têm poder de atuação. Isso daí foi um aprendizado que a gente começou agora, dia 2 de janeiro. A gente implantou, nosso planejamento estratégico foi feito já assim, com todo mundo dentro da coisa, todo mundo colocou a carne, eu falo, o filé a cavalo, né, tem o frango, tem a galinha e a vaca. Né? A galinha está envolvida com o ovo, mas a vaca está comprometida com o filé. Então, todo mundo é vaca lá na 4H. Sou muito feliz porque eles também já têm stock options, então a gente tem estagiário, fez 1 ano, tem stock options. Então, isso é muito bacana também de ver. E as mulheres, as mulheres lá são super... já estavam estudando investir na bolsa há um tempão. Agora que elas têm ação, nossa senhora. Já sabe tudo agora. Elas estão que estão. Muito bom. Ana, o papo foi tão bom que eu esqueci de pedir para o povo se inscrever, curtir, compartilhar. Chegou a hora de pedir isso. Se a Ana te trouxe algum aprendizado, se esse bate-papo te trouxe algum aprendizado, algum insight, algum momento que você falou assim... Caramba, valeu a pena ouvir essa conversa. Curte, compartilha e se inscreve no canal, porque essa é a maneira que você tem daí do outro lado de dar esse feedback pra gente, dar esse give back pra gente que está aqui se esforçando, né, tirando uma parte do nosso tempo, da nossa energia para bater esse papo, que é um papo agradabilíssimo, mas no final das contas a gente está aqui, Ana, para compartilhar, né? Para contribuir com os outros. A gente já está se realizando aqui, eu falo por mim, tenho certeza que falo por você também, mas a ideia é que isso multiplique, que isso transborde. Então, a maneira que você tem de ajudar a fazer esse transbordamento é se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comenta aqui o que você aprendeu, o que você achou de bacana da história da Ana, o que você está achando do Dr. Startup Cast, porque só o fato de você comentar já vai estar ajudando bastante a gente. Ana, brigadão, muito bom, bate-papo sensacional, muitos aprendizados, muito emocionante, também estou emocionado aqui só de sentir a tua energia e se despede aí da turma. Eu que agradeço, porque é isso, né? Quantos homens vieram para uma mulher vir? Somos poucas, né? Além de tudo. Né? Somos poucas ainda que quebraram as correntes, e eu gosto demais de citar a Cristiana Junqueira, do Nubank, né? Que foi a primeira que quebrou mais forte a corrente, né? De que é possível. Então, eu espero que tenha inspirado outras mulheres de tomar essa decisão. O mundo não é fácil, o mundo não é simples, nada é seguro, o mundo não é mais seguro. Isso é uma lição importante, o mundo
É uma selva. É uma selva, então assim, é uma tempestade. Então como é que você... Cara, vai ter tempestade de qualquer jeito, então pelo menos que você faça alguma coisa que tem significado, né? Dá mais significado para sua existência, coloca para fora o que você tem aí dentro e que o mundo precisa conhecer, né? O mundo precisa do que você faz. Do que cada um. Eu acho que vai ser um mundo muito melhor se a gente conseguir todo mundo trouxer a sua essência para fora. Sem dúvida. Obrigadão demais, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.